Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, o STF, que pode, olha, mudar o jogo para muita gente que está passando por um inventário. A gente está falando de um jeito de acelerar, e muito, a partilha de bens. E vale dizer que todo este material foi preparado com o maior cuidado pelo professor Marcos Freitas. Então, vamos lá entender essa história. Antes da gente começar, só aquele lembrete que ajuda demais o nosso trabalho. Se você curte o conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar e, claro, compartilhar. Faz toda a diferença para a gente continuar trazendo essas análises. Vamos direto ao que interessa, né? A pergunta que todo mundo faz. Por que o inventário, que na teoria deveria ser algo mais direto, acaba se arrastando por anos a fio? É uma dor de cabeça para muitas famílias, mas existe um motivo bem claro para essa lentidão toda. E aqui está o grande nó da questão: a burocracia dos impostos. O jeito como as coisas funcionavam era o seguinte: o processo de inventário simplesmente travava. Ficava tudo parado, esperando a apuração e o pagamento dos impostos, para só depois o juiz poder seguir em frente. Isso criava um gargalo, uma fila enorme. E o imposto que está no centro de toda essa discussão é o famoso ITCMD. Essa sigla significa Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Traduzindo, é o imposto que o Estado cobra sobre tudo que é recebido como herança. Guarda bem essa sigla, porque ela é a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. Bom, para tentar acelerar um pouco as coisas, a lei criou uma modalidade chamada arrolamento sumário. Pensa nele como se fosse uma via expressa do inventário. Ele só funciona se não tiver briga, ou seja, quando todos os herdeiros são maiores de idade, capazes e, o mais importante, concordando 100% com a divisão dos bens. A ideia era ser rápido, mas aquele problema do imposto continuava ali, atrapalhando tudo. Foi aí que veio o ano de 2015, e com ele, o novo Código de Processo Civil, que trouxe uma solução que parecia genial. Uma mudança bem específica na lei, pensada justamente para destravar o arrolamento sumário. E a mágica está toda aqui, no parágrafo 2º do artigo 659. A lei passou a dizer com todas as letras que o juiz pode aprovar a partilha de bens antes, isso mesmo, antes de os herdeiros mostrarem que pagaram o ITCMD. A cobrança do imposto passaria a ser responsabilidade da Fazenda Pública, mas só depois que o processo judicial já estivesse encerrado. Parece simples e eficiente, né? Bom, não foi o que todo mundo achou. Pois é. Essa mudança foi questionada e a briga foi parar lá no topo do Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. O governador do Distrito Federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 689-4, dizendo que essa nova regra era ilegal, que feria a Constituição. O futuro do inventário rápido estava por um fio. E os argumentos eram bem sérios. Primeiro, diziam que uma lei comum não podia mexer em regras de imposto. Segundo, que isso criava um tratamento diferente e injusto entre as pessoas. E terceiro, que o Estado perderia a garantia de que iria receber o imposto. A grande questão que ficou no ar foi, afinal, essa lei é sobre o processo ou é sobre o imposto? E depois de toda essa análise, o STF finalmente deu a sua resposta. E o que chama atenção é que não foi uma decisão dividida não, foi unânime. Todos os ministros concordaram. É isso mesmo. O Supremo bateu o martelo, a lei é sim constitucional. Aquela via expressa do inventário, o arrolamento sumário, estava salva. A decisão foi validada pela mais alta corte do país. E o mais legal é ver como o STF desmontou cada argumento. Basicamente, a corte disse o seguinte: calma lá, isso não é uma regra sobre imposto, é uma regra sobre procedimento, sobre como o processo anda. A lei não perdoa a dívida, nem criou privilégio para ninguém, ela só mudou o momento da cobrança. O processo judicial acaba e aí o fisco vai atrás do imposto. A obrigação de pagar continua ali, 100% intacta. E olha, essa interpretação do STF não surgiu do nada. Ela está totalmente em sintonia com o que os maiores especialistas em direito do Brasil já vinham defendendo há tempos. Vamos dar uma olhada no que alguns deles pensam. O grande jurista Nelson Nery Jr., por exemplo, vai direto ao ponto. Ele disse que a intenção do código foi simplificar. Foi tirar das costas do juiz essa função de ficar cobrando e discutindo imposto. A ideia é deixar o judiciário focar no que ele faz de melhor, resolver o conflito e liberar a partilha. Humberto Teodoro Júnior usa até uma palavra bem forte: subtraiu. Ou seja, foi uma escolha consciente da lei. Ela tirou do juiz o dever de ficar fiscalizando o pagamento de imposto nesse tipo de processo e passou essa bola para quem entende do assunto, a Fazenda Pública. A ministra Regina Helena Costa, que é uma referência no assunto, reforça 2 pontos cruciais. Primeiro, a lei quer agilidade. Segundo, e talvez o mais importante,
Não estamos falando de isenção de imposto. É um simples deslocamento. A cobrança só mudou de hora e de lugar, mas ela vai acontecer. E para fechar, a professora Denise Damo Comel diz que o Código de 2015 foi inovador. Ele desvinculou, ele separou uma coisa da outra. Homologar a partilha é uma etapa, pagar o imposto é outra, que vem depois e que é tarefa do fisco. Isso é modernizar o processo. Tá muito papo de tribunal, de lei, mas e aí, na prática, no dia a dia, o que essa decisão do STF realmente muda na vida das famílias que estão no meio de um inventário? Olha, o fluxo do processo ficou muito mais inteligente e rápido. Funciona assim. Primeiro, os herdeiros conversam e chegam a um acordo. Segundo, com o acordo em mãos, o juiz já homologa e libera o documento final, o formal de partilha. Só aí, no terceiro passo, o fisco é comunicado para começar a cobrança do imposto. Depois que o imposto é pago, os herdeiros finalmente podem ir aos cartórios registrar os bens em seus nomes. Resumindo, o processo na justiça termina bem mais cedo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A decisão do STF mostra que sim, é totalmente possível ter processos mais ágeis sem prejudicar a arrecadação de impostos. É uma questão de organização, de deixar cada um fazer a sua parte. O judiciário julga e o fisco cobra. Essa separação de tarefas parece ser o caminho para um sistema mais justo e eficiente para todo mundo, mostrando como modernizar as leis pode equilibrar os interesses do cidadão e do Estado.